Olá, família, tudo bem? Hoje estou passando para conversar com vocês um pouquinho sobre a palavra. A palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1, diz algo. O Senhor tinha dito a Abraão: deixa sua terra, seus parentes, a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Eu o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para todos. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Hoje o celular não quer parar. Então Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Essa narrativa nos mostra algo muito interessante. Quando Deus chama, aqui no início é Abrão, né? Quando Deus chama Abrão. E ele dá umas instruções para Abraão. Uma das instruções de Abraão é para ele deixar a sua terra natal, deixar seus parentes e a sua família e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Quando Deus planejou, sonhou com você, ele tinha um propósito para você, como ele tem para mim. E para que o cumprimento desse propósito pudesse acontecer na vida de Abraão, ele pede para ele deixar algumas coisas. Deixe sua terra natal, deixe seus parentes e deixe a família de seu pai. Quando nós lemos isso, parece tão cruel, tão doído, né? Principalmente para as mulheres, que são mais apegadas, né? Tem mais aquele vínculo com a família. Só que quando o Senhor diz isso, além dele fazer isso fisicamente, ele também teve que fazer isso emocionalmente. Sabe? Muitas das vezes a nossa vida ela fica travada, ela não progride, ela não vai para frente, mesmo recebendo as promessas de Deus, porque nós não fazemos a nossa parte nesse processo, que é deixar a terra natal, deixar os parentes, deixar a família e ir cumprir o propósito que Deus nos deu. Ai, Ana, mas é tão cruel eu deixar fisicamente. Não tô falando que você deve abandonar, que você não pode mais visitar. Mas você tem que entender que a sua vida tem um propósito e você precisa cumprir esse propósito. E para que isso aconteça, a gente tem que se desvencilhar, largar, deixar muita coisa que nos prende, muitas coisas que nos faz mal. E uma das coisas que faz muito mal para a nossa vida cristã é aceitar a Cristo, mas viver a vida ainda passada. Viver da mesma maneira, comer da mesma maneira, se relacionar com as mesmas pessoas da mesma maneira. Cuidado com quem nos relacionamos. O meio que nós estamos, ele nos influencia. Então, se nós formos ver aqui, a família de Abrão era uma família idólatra. Adoravam outros deuses. E Deus falou: aparta, sai. Não adore esses deuses. Não tereis outros deuses diante de mim. E Abraão saiu e o seu sobrinho Ló o acompanhou. Aqueles que querem te acompanhar, aqueles que querem crescer, aqueles que querem progredir, aqueles que querem ter uma vida espiritual, estarão ao seu lado. Agora, aqueles que querem permanecer do mesmo jeito, não é assim não. A vida cristã, muitas das vezes conversando com meu esposo, a gente tende a entender que muitas vezes a vida cristã é uma vida solitária. Mas solitária não de você se sentir só, porque você não está só, Deus sempre está com você. Mas mesmo de pessoas que queiram seguir no mesmo caminho, que queiram seguir na mesma direção. Aqueles que Abrão juntou e foram aqueles que queriam seguir o mesmo caminho. E se a gente continuar a história, a gente vai ver que chega um certo momento que Ló já não está mais tanto no mesmo caminho que Abrão. E eles acabam o quê? Se separando. A nossa vida é assim. Pessoas passam, pessoas ficam, pessoas permanecem, pessoas são por algum tempo e elas saem. E tá tudo bem.
É assim mesmo. Agora, o que nós não podemos fazer é nos apegar a tradições humanas, a mandamentos humanos. Nós temos que nos voltar para a palavra do Senhor e viver o propósito que Deus fala conosco. Abraão conseguiu ouvir a voz de Deus todos os dias enquanto ele viveu. Ele teve um relacionamento íntimo com Deus. Eu e você também precisamos desse relacionamento íntimo com Deus para poder ouvi-lo, para poder saber o desejo e o propósito que Ele quer, passo a passo, o que devemos deixar, o que devemos ficar perto de nós, que características que temos dentro de nós, desejos, sonhos e anseios, que não são da vontade do Senhor, que devem sair. É muito difícil abrir mão daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente quer e daquilo que a gente deseja. Mas se nós queremos seguir como Abraão seguiu, ele queria a cidade edificada não por mãos humanas, mas pela mão de Deus. Se eu e você queremos viver nessa terra, nesse mundo edificado pela mão de Deus, que Deus está preparando para nós, essa nova terra, eu e você precisamos conhecê-lo, conviver com ele através da oração, do estudo da palavra e a comunhão com ele todos os dias. Então, que Deus nos abençoe, que eu e você possamos firmar um trato, assim como Abraão firmou um trato com Deus. Abraão fez Deus o seu Deus e viveu de acordo com a vontade de Deus. Que eu e você também possamos viver de acordo com a vontade de Deus.